Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Produtores brasileiros não estão contentes com o preço atual oferecido pelo milho no mercado doméstico. Deve sair na próxima semana as mudanças na vacina contra a febre aftosa. Esquema de corrupção envolvendo controladores da JBS começou em Mato Grosso do Sul. Repasse integral do aumento de impostos vai levar a gasolina a maior alta nas bombas desde 2004. Leilões de milho realizados pela Conab em apoio aos produtores da região centro-oeste obtiveram resultados positivos. A agricultura familiar faz a comida chegar até a mesa de cada brasileiro, produzindo mais de 50% dos produtos da cesta básica. O agronegócio está começando. Os produtores brasileiros não estão contentes com o preço atualmente oferecido pelo milho no mercado brasileiro. As cotações do cereal levaram quem está capitalizado a reter o grão, especulando com o preço nas últimas 2 semanas. Em importantes localidades produtoras do Mato Grosso, como Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Novo Biratã e Sorriso, o preço chegou a R$ 10 a saca de 60 quilos, segundo o próprio mercado local. Os negócios foram muito escassos durante a semana. Como o real se valorizou frente ao dólar norte-americano, as cotações brasileiras se tornaram menos competitivas. Falta de vendas também são a tônica nas regiões de Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul, e na região de Toledo, no Paraná. Outras importantes praças de comercialização. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deverá tomar uma decisão na próxima semana sobre as mudanças na vacina contra a febre aftosa. A previsão foi feita pela Secretaria de Defesa Agropecuária. O documento com sugestões sobre mudanças na vacina e no sistema de inspeção federal foi entregue ao ministro Maggi durante uma reunião que aconteceu em Brasília. Uma das mudanças propostas trata da forma de aplicação da vacina, optando pela via subcutânea para reduzir o risco de lesões. Outra recomendação é a retirada da saponina, que é um componente que pode estar causando reações. As entidades pedem ainda limitação da faixa etária da vacinação para animais de até 30 meses, e fim da obrigatoriedade da vacina para animais que serão abatidos em até 180 dias. Entre as decisões programadas para a próxima semana, se inclui a possibilidade de retirar a saponina, um dos componentes da vacina contra a aftosa. O esquema de corrupção envolvendo controladores da JBS começou em Mato Grosso do Sul, quando eram emitidas notas fiscais frias, simulando a compra de gado para justificar a saída de dinheiro do caixa da empresa, direcionado ao pagamento de propinas a políticos. Segundo informações da delação premiada de Joesley e Wesley Batista, o gado era vendido e pago, não chegava a ser entregue ao comprador. O esquema durou pelo menos 13 anos, segundo Wesley Batista. Ele disse durante a delação premiada que o dinheiro era usado para pagar propinas a secretários e ao governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, em troca de descontos em impostos. Wesley disse ainda que o frigorífico Buriti, no município de Aquidauana, foi usado pelo governador para lavar dinheiro de propina. O estabelecimento vendeu 1.600 toneladas de carne da JBS, mas o carregamento nunca foi entregue, segundo dados da Superintendência Federal de Agricultura do Estado. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Teremos céu claro, sol entre poucas nuvens para a maioria dos municípios, vento durante o dia e frio durante a noite. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores. São Miguel do Araguaia, 34 a máxima e 16 a mínima. Minasul, 31 a máxima e 17 a mínima. Posse, 31 a máxima e 21 a mínima. Aruanã, 35 a máxima e 18 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 13 a mínima.
Itaberaí, 31 a máxima e 15 a mínima. Cristalina, 25 a máxima e 12 a mínima. Mineiros, 31 a máxima e 17 a mínima. E Rio Verde, 31 a máxima e 15 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o repasse integral do aumento de impostos vai levar a gasolina à maior alta das bombas desde 2004. Leilões de milho realizados pela Conab em apoio aos produtores da região centro-oeste obtiveram resultados positivos. A agricultura familiar faz a comida chegar até a mesa de cada brasileiro, produzindo mais de 50% dos produtos da cesta básica. Nós voltamos já. O repasse integral do aumento de impostos anunciado no último dia 20 de julho vai levar a gasolina à maior alta nas bombas desde o início da série semanal de preços dos combustíveis da ANP, Agência Nacional do Petróleo, em 2004. O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes de São Paulo aponta que a gasolina veio 40 centavos mais cara, praticamente o mesmo valor anunciado pelo governo, 41 centavos. E considerando o preço médio nacional verificado pela ANP na semana passada, com o repasse integral, a gasolina subirá de R$ 3,48 para R$ 3,89 por litro, uma alta de quase 12%. A única vez em que a agência detectou alta maior nas bombas foi em novembro de 2002, quando a gasolina subiu 12,3% ou 55 centavos por litro em valores atualizados. Se o custo adicional chegar integralmente às bombas, como está acontecendo, a gasolina terá o preço mais alto desde março de 2016, quando custava R$ 3,90. Em valores atualizados, segundo o cálculo feito pelo Centro Brasileiro de Infraestrutura. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e vamos falar sobre o mercado de hortifrutis. Josué, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos vocês. Pois é, por falar em hortifrutis, a gente tem que pensar na gasolina, né? Porque tem muita gente que tem um motorzinho a gasolina, a diesel, para poder irrigar, tem o carro, tem o trator, tudo isso aumenta o custo de produção. O frete, né? O frete e por aí vai. E por falar em frete, nós estamos tendo aí umas confusões em frete, né? Algumas paralisações. Sim. E quem paga é o pobre coitado do consumidor. O consumidor sempre levando, né? Infelizmente, né, Josué? É a gente que paga a conta. E como é que está a situação dos hortifrutis, Josué? Olha, essas duas últimas semanas, nós temos observado alguns produtos, poucos, né? Mas com valores mais elevados. Bem elevados, né? Bem elevado, por sinal, né? E essa semana fechou também dessa forma, com as variações aí consideráveis elevadas, né? E pode ter certeza que isso, a tendência é de alta, né, Josué? Porque a hora que o produtor fechar a conta, o mercado já está ruim, aumenta o preço de combustível, automaticamente aumenta o preço de transporte, os insumos sobem de preço, ele vai ter que passar esse preço, alguém vai ter que pagar essa conta. Olha, como acabamos de dizer agora, sempre vai ser o consumidor, porque o produtor também vai ser vítima nessa história, porque eu não vejo ele conseguindo agregar o custo no produto vendido, no atacado. Não tem como. Porque lá é a lei da oferta e procura. Né? Porque... Quer dizer, é a lei do mais apertado. Aquele que tiver mais apertado, o produtor vende mais barato, né, Josué? Para poder, pelo menos, tentar salvar alguma coisa. É a questão da oferta mesmo. Aumentou mesmo. No caso, eu estou vendo aí o chuchu, por exemplo, tem dois meses aí que ele está aí a R$10, a R$15. A caixa, né? E não compensa nem colher. A situação aí que o produtor continua colhendo de teimoso, né? Até mesmo porque ele produz, está produzindo, né? Agora vamos ver, né? Agora com a chegada agora de mês de agosto, setembro, o calor aumenta demais, ele tende a cair a produção, né? Aí ele pode elevar o preço, no caso do chuchu. Mas nós temos aí abobrinha, quiabo, vagem, né? Tudo isso subiu um pouquinho de preço, aí já né? foi a ação do frio, que nós estamos passando por esse período, e então esses produtos já estão recebendo reflexo. A vagem aí... Mas quando a gente olha, você pega o pepino comum, o pepino subiu 60%, agora nessa última semana, do dia 21 até o dia 1º de agosto, subiu 60%, pepino colonial subiu 50%. Tá certo que nós tivemos alguns produtos que não subiram,
Tomate saladete caiu de preço, caiu 38 centavos. Mas nós temos pimentão subiu, quiabo subiu, a vagem subiu 66%. Foi para R$100 a caixa. R$100 a caixa. Um saco de batatinha, R$80, está reagindo. Beterraba foi para R$30, cebola 35. Quer dizer, Quer dizer, tem alguns que não estão com aquela alta que assusta, mas está subindo. Está subindo, exatamente. Quer dizer, é o que a gente tem que observar, né, José? E a tendência é de alta, né? Não, eu já vejo uma situação já diferente. Ao contrário? É o contrário. Talvez agora, depois da segunda quinzena de agosto, né, já vejo aí uma tendência de queda. De queda de preço? Para esses produtos. Bom, isso é péssimo pro produtor, né? Aí é péssimo, né? Porque se começa a cair de preço, é sinal que vai aumentar a produção e aí, consequentemente, o preço cai. Tá certo. Josué, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Se Deus quiser, até o próximo. E depois do intervalo, vamos falar dos leilões de milho realizados pela Conab em apoio aos produtores de milho do Centro-Oeste que obtiveram resultados positivos. Nós voltamos já. Os 2 leilões realizados na semana passada pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, em apoio aos produtores de milho da região Centro-Oeste, obtiveram resultados positivos. As 692 mil toneladas do prêmio equalizador pago ao produtor rural, que é o PEPRO, e as 60 mil toneladas do prêmio para escoamento, que é o PEP, foram negociadas. O PEPRO foi negociado para a venda e escoamento do produto oriundo dos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. E Distrito Federal, já o PEP atende os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. O PEPRO é ofertado ao produtor rural ou à sua cooperativa, enquanto o PEP destina-se à indústria. A semana passada foi marcada por importantes datas referentes à agricultura brasileira, culminando no último dia 28, o Dia do Agricultor. O setor, que é um dos principais da economia do país, engloba desde o agronegócio à agricultura de subsistência. Envolve também movimentos sociais, indígenas, quilombolas, agricultores familiares, em uma produção capaz de abastecer grande parte do mercado interno e ter desempenhos de destaque no mercado externo. A lei que instituiu a agricultura familiar no Brasil, de número 11.326, de 2006, completou 11 anos no dia 24 de julho. E segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apesar da crise, o setor agropecuário como um todo teve um avanço de 1% do Produto Interno Bruto, o PIB, no primeiro trimestre deste ano. O PIB do setor cresceu 13,4% na comparação com o último trimestre do ano passado. E no melhor desempenho em termos trimestrais desde 1996. Em termos de geração de empregos, a agropecuária teve o melhor saldo, que é a diferença entre admissões e demissões entre os setores econômicos, com 36 mil novos postos de trabalho, conforme os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Além da agricultura, apenas a administração pública teve um saldo positivo de 704 novos postos. Os demais setores tiveram demissões que admissões. Já a agricultura familiar faz a comida chegar até a mesa de cada brasileiro, produzindo mais de 50% dos produtos da cesta básica. Para este ano, é esperado uma safra recorde de grãos, com produção de 237 milhões de toneladas, um aumento de 27%, ou aproximadamente 50 milhões de toneladas, frente a 186 milhões de toneladas da safra passada. Isso de acordo com a última estimativa da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo dados do último censo agropecuário, a agricultura familiar representa 84% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros e é o setor responsável pela base econômica de 90% dos municípios com até 20 mil habitantes e responde por 38% do valor bruto da produção agropecuária nacional.
Esses agricultores ocupam 1/4 da terra agrícola, mas produzem 87% da mandioca do Brasil, 69% do feijão, 59% dos suínos, 58% dos lácteos, 50% dos frangos, 46% do milho, 33% do arroz e 30% do gado brasileiro. E segundo a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, foram disponibilizados 30 bilhões de reais para serem investidos na safra 2017-2018, como prevê o Plano Safra da Agricultura Familiar 2017-2020, lançado em maio deste ano. Para se ter uma ideia, o PRONAF, em 2006, disponibilizava 7 bilhões de reais. Hoje, são 23 bilhões de reais. E depois do intervalo, eu vou conversar com Marcos Carneiro Martins Arruda. Ele é diretor da Emater e nós vamos falar sobre um curso técnico de cana-de-açúcar. É um minuto só. Eu vou conversar agora com Marcos Arruda. O Marcos, ele é diretor de assistência técnica e extensão rural da Emater. Marcos Arruda, bom dia. Bom dia também. Tudo bem? Graças a Deus. Então tá bom. Marcos, a Emater ela vai realizar agora entre os dias 7 e 11 de agosto, lá no Centro de Treinamento da Emater, um curso de cultivo e processamento de cana-de-açúcar. E o intuito dessa atividade é capacitar os técnicos que trabalham com a metodologia da inovação rural. Quer dizer, o RIR, o RIR, né? Isso. Lá da região do Vale do Paraná, que é tradicionalmente produtora de derivados da cana. Me conta um pouquinho sobre esse evento. Bom, ele é destinado aos técnicos, como você já disse, da região Nordeste, do Vale do Paraná. A Emater dividiu o estado em 12 regiões, e uma dessas é a região Nordeste. E lá existe implantado também a rede de inovação rural. A rede de inovação é um sistema novo que o nosso presidente, o Pedro Arraes, está implantando, e ele visa justamente dar uma emancipação e um empoderamento para essa região. Para a região e para as comunidades envolvidas nessa nova metodologia. E esse curso, ele é destinado estritamente para técnicos? Sim, neste primeiro momento. Nesse primeiro momento, técnicos. sim. E o que esse pessoal, esses técnicos, eles vão aprender nesse curso? Eles vão aprender desde as maneiras certas de se produzir, porque no Norte já se produz, na região Nordeste, Sim. perdão, já se produz muito, tem muito, mas clandestinos. E a qualidade, às vezes, deixa a desejar. Né? Termos de asseio, em termos da plantação, do cultivo. Quer dizer, profissionalizar o pessoal. Esse é o objetivo. E qualificá-los. E qualificá-los também. Qualificá-los. Nesse primeiro momento, os técnicos, sim, claro. Né? Para que eles depois repliquem e propaguem fazem um serviço de extensão. Isso. Tá. E nesse curso vai ser ensinado o quê? Fazer rapadura, açúcar mascavo, etanol, cachaça, tudo? É tudo. É mesmo? Nós começaremos todo o processo, desde o cultivo, que é Sim, muito claro. importante, lógico, né? Nós temos que analisar também isso aí. A outra parte de produção de cachaça, de açúcar mascavo e rapadurinha. Porque lá no Norte, Nordeste, perdão, já se produz muita rapadura, mas essa rapadura de 1 quilo, um negócio muito rústico ainda. Quer dizer, vocês vão dar uma lapidada, vão começar com os técnicos, para que os técnicos passem essa tecnologia para a população e automaticamente o desenvolvimento vem, né? Com certeza, nós estaremos. Esse é o objetivo final, né? Porque o negócio é gerar uma renda extra, uma renda para quem está lá no campo e, logicamente, fixá-lo. E também, em contrapartida, produzir para a merenda escolar um produto de qualidade, que a rapadurinha é um negócio simples de ser produzido. Não dá para você servir em uma escola aquela rapadura. É muito difícil. E desperdiça, né? Também Aí isso, é que tem um né? detalhe, né? E nós passaremos também essa parte, como você disse, a qualidade, nós daremos um ênfase nessa parte. Porque, como a gente estava conversando antes do Marcos
vir aqui à bancada, a cana é uma importante fonte de renda, né, Marcos? Nossa. Muito grande. Se souber trabalhar, dá dinheiro. Se todos os produtores usassem a cana de uma maneira efetiva, a agricultura nossa seria uma outra agricultura. Inclusive, vai falar alguma coisa sobre alimentação animal também para a cana? Com certeza, Isso é muito importante. também vai passar. Isso é muito importante. Um fundamental. hectare de cana dá muita coisa. Muda a renda da propriedade. Marcos Arruda, olha, eu agradeço demais a sua participação aqui, o trabalho que vocês estão fazendo na Emater, um trabalho árduo, difícil, tá? Mas eu parabenizo você, o presidente, o Pedro e todos lá da Emater. Desejo sucesso nessa nova empreitada aí da cana. E o que precisar da gente, o programa Agronegócio está à disposição. A Emater também. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. A atenção é mais importante de todas as faculdades para o desenvolvimento da inteligência humana. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.